Tá, então agora que está gravando, como é que eu posso fazer com vocês? Como tem pouca gente aqui, eu posso perguntar se vocês têm dúvida de alguma coisa, entende, inicialmente, ou talvez ir passando por algumas listas da matéria e perguntando se vocês estão entendendo o assunto. Antes de fazer isso, eu só queria deixar claro como é que está o andamento da matéria até agora. As listas atrasaram, eu sei, eu já mudei a data, entende? Eu vou lançar a última ainda, porque eu mudei para esse esquema de correção automática. Me falaram hoje à tarde que ninguém apareceu na aula de correção automática porque não tinha a reunião no canal do geral do time, isso confundiu os alunos. Então, eu corrigi isso nesse momento. Mas, entre vocês quatro, assim, vocês têm alguma dúvida de como submeter esse trabalho? Vocês já mandaram o trabalho desse ou não? Eu já encaminhei a primeira lista, para mim tá tranquilo o formato. Okay, né? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, tranquilo. As próximas listas, eu vou estar fazendo o mesmo formato, vem dando certo, eu consigo corrigir com pandas, com numpys, não consigo corrigir os gráficos, infelizmente, né? Para quem não sabe, tudo que você tem que fazer é pegar o seu notebook, baixar como Python e colar aqui, né? Você vê que cola como a sua solução. Para conseguir uma nota, você tem que clicar em avaliar, né? Ao clicar em avaliar, automaticamente vai ser proposto uma nota para você, que vai ser ou 0 ou 100. Se eu cometo um erro na minha lista, tipo, se eu mudo isso aqui para um outro valor, tipo para uma média ou algo do tipo, e manda avaliar, a nota vai ir para 0. Entendeu? A nota é meio que 0 ou 100 mesmo. Alguns alunos perguntaram hoje à tarde, quando vocês me perguntaram, eu vou passar, entendeu? Como é que eu sei onde eu errei? Essa saída aqui ela é um pouco chata de ler, eu sei que é um pouco chata de ler, mas aqui é um teste de unidade. E como isso é um teste de unidade, eu vou rodar esses métodos. Eu vou vir aqui e rodar cada códigozinho desse. E eu vou ver aqui que o erro foi no método, nesse teste aqui, que comparou se esse vetor é igual ao que eu esperava ao fazer essa chamada aqui, que é o mortes por pan. Obviamente, se for um teste simples, que nem sempre vai ser, mas nesse caso você poderia simplesmente retornar o vetor e passar no teste. Assim, você não precisaria fazer nenhum código, nem foi, de algum outro erro, né? Nenhum código num Python. Mas você poderia meio que fazer uma engenharia, reversa aqui, quando ter, para passar. Mas tentem fazer o código, porque tem vários testes ocultos que vocês podem não ver o que é, né? Quando você corrigir seus erros, você manda o... Ô, professor. Tá. Era para você estar compartilhando sua tela? Que se sim, não, eu não tô era, vendo. né? Era, né? Obrigado, Eduardo. Eu estava aqui falando sem entender, desculpa. Porque é um roteiro a cada aula, como são 2 aulas de linguagem dia, eu meio que entro no modo e esqueço. Basicamente assim, se você comete um erro, vamos cometer um erro aqui, né? Você tem que clicar, sempre para conseguir a nota, tem que clicar em avaliar. Você vai no notebook, no colega, baixa o notebook, .py, cola o conteúdo aqui, ou faz o upload, tem as 2 opções. Manda avaliar, que é esse botão aqui, né? E você vê que tirou 0. Ao tirar 0, você pode ver onde foi o erro. O erro foi um assert array equal, que tenta ver se o array é igual, chamando o método mortes por pan. Então, você sabe que o erro é do mortes por pan. Você corrige seu erro, ou aqui ou no collect, copia e cola o código, atualiza o código, manda avaliar, e agora a nota é 100. Tem aluno que falou, eu estou sem nota, porque não clicou em avaliar. Tem que sempre clicar aqui em avaliar. Estou claro agora, Eduardo? Sim? Sim? Não? Não estou ouvindo nada. Estou assumindo que sim. Está no mudo. Perdão, meu team sumiu aqui. Agora sim, agora a gente está vendo. Tá. Então, assim, embora atrasou o primeiro módulo, normalmente eu peço desculpas por isso, mas
já tem um monitor que já está fazendo lista do segundo, terceiro e quarto módulo, né? E eu vou tentar lançar, como elas são curtas, vocês estão vendo, às vezes há 3 listas, há 4, 5 listas, sabe? Para vocês realmente praticarem cada pequena parte da matéria. E com a correção automática, não vai ter atraso de nota como antes. Então, assim, um pouco de paciência que as coisas estão ficando melhores. Cada semestre um pouco melhor, está melhor do que o semestre passado, que tinha que esperar alguns dias para receber essas notas. Era algumas semanas, às vezes, que é tudo na mão. Outras coisas acontecem, embora não vou fazer agora, né? Tipo, eu consigo ver as similaridades dos níveis de vocês. Então, assim, vocês podem, obviamente, compartilhar a informação uns com os outros, mas não copiem igualmente a lista. Eu sei que essas duas são muito simples, muito simples, não faz sentido necessariamente punir um aluno por isso, mas dá para ver essas coisas. Você tome cuidado com muito compartilhamento. Vou deixar claro que a gente está um pouco atento a essas questões também. O Moodle é bem interessante nisso. Qualquer dúvida, falem lá no relatório, no fórum. Como eu já disse, eu tento todo dia passar pelas dúvidas. Agora tem o monitor também, passando pelas dúvidas, né? A gente tem aqui a parte de avisos. O monitor é o Pedro Henrique Araújo. Podem falar com ele também, por e-mail ou pelo Teams, ou qualquer coisa. E, no geral, ele já está encarregado de ficar gerando listas e listas e listas para os próximos módulos, que eu vou liberar para vocês a partir da quarta-feira. Tranquilo? Então, vamos para o projeto. Projeto, né? Vocês já definiram os temas de vocês ou não? Todo mundo já tem tema, grupo? Sim. Aí meu grupo até ficou com uma dúvida, porque a gente escolheu fazer algo no dataset de Spotify, só que tem outro grupo que vai fazer algo relacionado ao Spotify também. Aí eu queria saber se tem um problema. Nenhum. Não tem problema nenhum. A escolha é de vocês. Tipo assim, a escolha é de vocês, que assim, se não for as mesmas perguntas, as mesmas análises, não tem problema nenhum. Se for um projeto, repetir a base é de boa. E vocês podem ver o que é as dúvidas de vocês, do outro grupo, né? Então não vejo nenhum problema, não. Entrevistas, então, tipo, marquem as entrevistas. Você é o grupo 15? Isso. Tá. A gente pode conversar aqui depois da aula, mas marquem as entrevistas de vocês. Essa 0 foi meio que optativa, porque estava começando a matéria há pouco tempo, a gente tem pouquinho tempo aqui. Mas a partir da 1 é obrigatório, né? Vale mais pontos. Então, tentem marcar logo para a gente conversar sobre o projeto, né? E eu estou alocando tempo de aula para tirar essas dúvidas. As dúvidas do projeto, gente, vale tudo. Código, que base usar, como usar bases. Ah, Flávio, eu não sei usar o Scikit-learn. Ah, Flávio, já comecei a fazer regressão, estou fazendo regressão. Pode me ajudar? Posso. Ah, a base não deu certo, quero mudar a pergunta. Entendeu? É realmente um acompanhamento, tipo um pequeno ICzinho, não que é um IC, mas um pequeno projetinho, assim, que eu gosto muito do projeto de CB, acho bem interessante a matéria, e cada semestre a gente vai melhor, ou melhores, né, os projetos, que eu vejo que tem muito material pronto, o projeto vale muito ponto, né, e eu acho bem interessante vocês pegarem esses tópicos que vocês gostam e trazer a análise de vocês, né? Então, marquem esse horário para tirar essas dúvidas do projeto, e vocês podem também, nesse mesmo horário, caso vocês queiram, tirar dúvidas da matéria, entendeu? Então, isso é uma forma que eu meio que achei, desde o semestre passado, para, tipo assim, com a matéria assíncrona, com a matéria já de quarto período, muita gente está no quinto, sexto período, eu entendo vocês não serem tão presentes na dúvida, preferir ver a aula em outro horário, etc. Mas o projeto eu gosto de acompanhar, ou eu, o monitor, entendo, porque eu consigo ver exatamente vocês usando os tópicos da matéria e falar assim, olha, isso aqui às vezes é muito boa, mas não é da matéria. E só entra com ponto extra. Mais fácil, não. Tem que dar um passo atrás, fazer pelo menos um teste de hipótese, pelo menos uma regressão. Então, vão ser mais 3 entrevistas até o fim da matéria, né? Então, você vai ter essa do módulo 3, do módulo 2, do módulo 3 e do módulo 4, até a entrega final de vocês. Tá claro? Tranquilo? Tranquilo. Estou escrevendo, né?
Ok, de boa. Então, sabendo disso, nós estamos em sync com a burocracia. O assunto eu vou liberar, projeto mudou, a sala de aula mudou, porque já falaram isso mais cedo hoje, né? Que a sala não aparece no canal, as pessoas preferem aparecer no canal, a sala agora está aparecendo aqui no canal, para ninguém ter nenhum problema em conseguir ingressar. Então, agora falar rapidinho da matéria e fazer um pequeno fechamento de tudo. Aqui é uma coisa bem simples mesmo. Só para a gente meio que ver um pouco da gente na matéria, tirar algumas dúvidas e vocês tirarem dúvidas de vocês, caso vocês queiram, né? Porque esse primeiro módulo de ICD, entende? Ele é um módulo que ele é muito básico por um lado. Deixa eu falar só que é básico. Assim, eu sei que muitos de vocês não viram Pandas, eu sei que muitos de vocês não viram muito Matplotlib, eu sei que muitos de vocês nunca viram uma matéria de estatística. Mas é um módulo com pouca matemática, com conceitos de probabilidade, já tem uma matéria como pré-requisito, embora todo mundo faz, que é o objetivo aqui, né? Fala de coisas como tabelas de dados, que são coisas triviais, ou assim, simples de pegar, né? Linhas, colunas, né? Categórico, numérico, etc. Então, essa primeira parte da matéria, ela é muito importante, e ela por si só dá uma matéria, só de assim, vamos pegar um problema, vamos analisar os dados. Vamos pegar um problema, vamos analisar os dados. Só que, como você tem que fazer essa introdução do mundo de assuntos, estatística e um pouco de aprendizado de máquina, né? A partir de agora, a coisa fica mais pesada, com mais matemática e com mais, vamos dizer assim, também, códigos Python com alguns laços. 1, 2 laços no máximo. Não vai ser nada também de outro mundo, né? ICD poderia ter 2 caminhos. E as próximas 2 aulas abririam esses caminhos, né? Um caminho, que a gente segue, que é o de teste de hipótese. Então, no próximo módulo, vocês vão entender um pouco mais o que quer dizer, por exemplo, a consulta do Ibope. É tipo, tal candidato tem tantas percentuais de intenções de voto, com 5 para mais, 5 para menos, ou 7 para mais, 7 para menos. Isso é um intervalo de confiança. E isso quer dizer o quê? Caso eu repita esse experimento novamente, a chance de cair essa faixa é bem alta. E por que isso é interessante, né? Pega o mundo de Covid da vacina. A vacina tem a eficácia de 70% em um grupo apenas. Mas um teste de hipótese fala, se eu repetir o experimento em outros grupos, será que a eficácia vai ser vista mais uma vez? Então, todo o resto da matéria tem a ver com essa questão de inferência. Inferência de causa e efeito. Entendeu? Embora isso não é uma matéria de causalidade, a gente tem essa noção de causa e efeito. Né? Será que a vacina vai curar a doença? Será que o candidato vai ganhar a eleição? Entende? A intenção de voto vai ser suficiente para ele ganhar essa eleição? Entende? A gente vê isso como teste de hipótese e depois com regressão linear e classificação, que são modelos que tentam prever um futuro com base nos dados. A aula-chave para o outro caminho, que o livro da matéria segue, o Data 100, é a aula de risco, que vai ser no próximo módulo, ela realmente vai ser no próximo módulo também, porque senão é meio que fora de lugar, né, que era meio que logo depois do módulo 1, mas guardem ela, que ela volta mais forte na regressão linear. E, a partir de agora, eu vou passar para uma lista para tirar algumas dúvidas básicas com vocês do curso de ICD. Vocês têm dúvidas de vocês, da matéria já ou não? Alguma coisa que querem falar? Antes de eu começar aqui. De código, de aula específica. Por exemplo, hoje à tarde, vamos falar assim, professor, o notebook de tal aula, eu não entendi isso. Ou aquele vídeo daquela aula, eu não entendi tal conceito. Alguma dúvida desse tipo? Professor, Pode falar. voltei. Pode falar. Eu estava, de tarde, estava fazendo a outra lista, né, de pandas, e aí me surgiu uma dúvida de coisa de pandas. Pode falar. Porque quando a gente pega o nosso data frame e, por exemplo, eu quero puxar uma coluna específica, ok? Para visualizar. E aparece aquele index do lado, 0, 1, 2, tarará, tarará. Eu tentei tirar aquele index para aparecer só a coluna que eu quero. Eu não consegui. O que eu consegui fazer foi trocar aquele index pelo index da coluna que eu puxei. Aí eu pesquisei um pouco na internet e não achei uma solução para sumir esse index. E aí eu queria saber, ele tem como tirar? Aqui eu tenho o data frame.
Aqui eu tenho um data frame. Ah, meu Deus. Meu Deus. Aqui tá certo. Se carregar, os números sumiram por algum motivo. Tá, qual é a sua dúvida? Aí, Vou fazer ó, o quê tá com ele? vendo os números, ela 0, 1, lá no cantinho? O Esses índice, números sim. aí. Eu consigo remover eles para a visualização ficar só do meu data frame? Porque eu Não. consegui trocar, mas eu Vou não pegar os consegui velhos. Que vai ser isso tirar. aqui vai ser um vetor. Se você pega o type dos valores, isso aqui é um array no Python, certo? Você pode ir direto no array ou na matriz que está embaixo do data frame. Mas todo data frame tem um índice. Todo ele tem um índice. Nem que seja o índice padrão, que é 0, 1, 2, 3. E você quer tirar o índice? Sim, porque eu consegui trocar, né? Dá para trocar usando set index, você consegue trocar ele por qualquer uma coluna. Ah, Mas sim, não trocar, remover, tirar e deixar só, por exemplo, deixar minha visualização só de data até o final, sem os index. mas se você fazer isso? Não, eu queria saber se consigo fazer isso. Não, não consegue, né? Pois é. Todo data frame tem um índice. Mas eu não entendo qual seria o uso de tirar o índice, né? Sim, aí teve até um que você fez de algum notebook que você tinha esse index e tinha uma coluna ID que você removeu aí, porque a ID e o index era a mesma coisa, tinha o mesmo valor. Aí Não, você. se o data frame tem um índice de 0 a n, o lock e o ilock é igual. É isso que eu estou dizendo. Né? Ah, eu posso ter uma coluna aqui também. Eu posso ter uma coluna ID. Ah, ID. Igual a np.array índice 0. Pronto, agora eu tenho uma coluna ID. Não tenho um pai aqui importado. Agora eu tenho uma coluna ID, em algum canto aqui, que é o ID. Quer dizer que isso é igual ao índice. É isso que quer dizer. Eu tenho uma coluna que é o índice. Isso. Em um dos notebooks que você tinha feito, quando você deu o head no data frame, tinha uma coluna que era de IDs que era exatamente igual de index. Só que aí você deu um drop, né, na coluna ID, Isso. porque ficou para não ficar zero, para não ficar repetida mesmo, ficar a mesma coisa, pelo menos que Isso. tinha dito. E Outra só coisa que que eu aí posso fazer é deixar o ID ser o índice. O ID vira o index. isso. Eu tava Vai pensando em funcionar. tentar tirar, mas não consegui. Então não dá, né? Eu não vejo sentido de tirar isso. Acho que eu tenho uma questão anterior. Né? Não, sim, sim, eu entendi. É porque eu tinha puxado uma coluna de count da lista 2, eu puxei uma coluna. Só que aí ficou a coluna das somas e ficou uma coluna dos índices, assim, solto, 0, 1 e tal. Aí, para uma visualização ficar mais limpa. Aí eu tava Não. tentando tirar, mas não consegui. Porque toda coluna em pandas tem índice de linha e índice de coluna. Né? Então, no pior dos casos, vai ser um número. Sempre vai existir. Não, beleza. Tá. Mais dúvidas, gente, de pandas? Alguma coisa de código? Mais alguém? Tá. Então, se vocês não estão com dúvidas, né? Eu separei aqui. Isso aqui é uma lista antiga, que era quando a prova era aberta, né? Tanto que esse link está quebrado, eu vi hoje à tarde, mas pelo menos serve para a gente meio que passar pela matéria e não ficar slide repetido dos vídeos, né? E aqui tem algumas perguntas, que não necessariamente eu vou responder-las uma a uma, né? Mas eu uso elas para me guiar na discussão, né? Então, a primeira pergunta fala coisa do tipo, olha, qual é o trabalho do cientista de dados, né? Tem uma série de afirmativas, verdadeiro e falso, né? Eu acho que o mais importante aqui, essa primeira afirmativa que é falsa, que é falar assim, para realizar um projeto de dados, a gente precisa iniciar com os dados e não com a pergunta. Isso é falso. Entendeu? Na verdade, várias vezes é melhor você iniciar com uma pergunta e depois você atrás dos dados que respondem a sua pergunta. Talvez você não ache esses dados. Mas você não pode também
por exemplo, assim, está usando dados que não respondem uma pergunta que é interessante, é uma pergunta que interessa ao seu cliente, você pensa como profissional de ciência de dados. Ah, Flávio, eu trabalho na Netflix, eu quero ver o efeito de um novo sistema de recomendação no interesse do usuário. Eu não tenho os dados ainda, mas ao lançar o sistema, eu coleto os dados. Isso é importante porque, assim, a gente não deve necessariamente se limitar ao que os dados nos oferecem. Agora, obviamente, nem sempre eu vou conseguir coletar dados novos. Nessa situação, você tem que mudar a pergunta, porque realmente não vai ter muito o que fazer. O que eu quero falar é que, assim, pergunta interessante é o guia de ciência de dados. Ciência de dados é, separando assim de IA, não é aquela coisa 100% automatizada. É uma coisa inquisitiva. Entende? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu respondo se a vacinação do Brasil é desigual, por exemplo, que tem estudo disso hoje em dia? Como é que eu respondo em quanto tempo o Brasil vai vacinar tantas pessoas? Isso é uma pergunta. Será que os dados agora conseguem responder essa pergunta? Talvez consiga levantar uma hipótese de resposta para isso. Entende? Mas essa é a pergunta interessante, mesmo se os dados não suportam isso ainda. O cientista de dados pode trabalhar em qualquer linguagem de programação, não só Python. Python é escolhido por ser uma linguagem de uso geral, diferente de R, entende? Embora R, para muita coisa, é melhor que Python, mas até em C++ se faria ciência de dados, embora não é recomendado, sugerido. R, Python e Julia são as 3 linguagens mais comuns hoje em dia. Entende? E sim, a tarefa final idealizada de vocês é causa e efeito. Tudo é qual X leva a qual Y. Só que na matéria é argumentativo. Entende? Na lista 2 de vocês, tem tipo assim, mais venda de sorvetes nos meses junho, julho e agosto. O que causa isso? O verão, o sol. Isso é óbvio, isso é claro. Entende? Mas você poderia ver uma correlação de venda de sorvetes por afogamento, como a gente viu na matéria. Não é afogamento que causa venda de sorvetes, nem venda de sorvete por afogamento. Existe uma outra causa comum. O que eu falo com esse exemplo é que você sempre tem que se perguntar, como um bom cientista de dados, será que as variáveis que eu estou estudando, relações entre elas fazem sentido? Entende? E isso na matéria vai vir como argumento mesmo. Se não fizer sentido, você vai ter que mudar a sua pergunta, ou mudar as suas variáveis. Né? E isso liga com o segundo tema, que correlações são muito úteis. Né? Elas são o primeiro passo para a gente ter alguma noção causal. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Aí a pergunta 2 e 3 aqui, a 2, principalmente, fala de correlação espúria, que eu já falei, né? E a 3 fala também do experimento de John Snow, né? Nem sempre a gente vai ter as variáveis corretas para responder essas perguntas. Eu posso não mensurar a temperatura, para dizer assim, não, na verdade, a causa comum é a temperatura, como no caso vê. Mas eu posso argumentar a favor disso, porque é meio que óbvio. Mas, às vezes, eu posso ter uma variável que resolve o nosso problema. O sonho de cientista de dados é o experimento randomizado controlado, onde eu, idealmente, teria um grupo de placebo, um grupo de estudo, os dois recebem vacina, recebem o medicamento, os dois veem lá, os dois, assim, são idealmente muito parecidos os dois grupos, e eu vejo quanto se curam, ou quanto romper o Covid, ou qual o efeito do reagente na colheita, ou, bem, se qualquer coisa, se o algoritmo novo deu certo na Netflix, ou mais recomendação. Caso eu não tenha essa condição de interferir no mundo, o que eu posso fazer é o quê? Ir atrás de variáveis que já representam essa interferência no mundo. O que John Snow fez foi achar uma variável que é qual é a empresa que abastece a água daquela região. E naquela região, todo o resto é igual. A gente tem um estudo agora que envolve o rompimento da barragem de Brumadinho. E a gente pode ver pré-rompimento e pós-rompimento qual é a mortalidade de uma doença. Então, agora os grupos são separados por pré e pós-rompimento. É um efeito natural. Claro, para separar o que é controle e o que é o grupo que eu uso para mensurar. Caso você não tenha essa variável simples nos seus dados, aí é o caso de cima. Tá? Pode ser espúrio, mas você, como um ser humano inteligente, pode argumentar contra ou a favor daquilo. Exemplo errado que foi feito no mundo. Cloroquina. Tá? Cloroquina foi uma correlação
escure, argumentar a favor de uma coisa que tenha um mundo de explicações. Como, por exemplo, talvez aquelas pessoas eram novas e já tinham menos chance de falecer mesmo com a doença de Covid. Né? Nem sempre a gente vai ter um caso negativo como esse. Por exemplo, por muito tempo, não se acreditava que fumar causava mortes. Mas ficou tão óbvio, até que você achar essa noção de causa e efeito, que já estava muito assim, olha, gente, está tão repetido esse experimento, né, que a gente não aceita isso como verdade e começa a ir atrás do motivo. Né? Então, eu quero falar assim, vocês são seres humanos, e boa parte do trabalho de ciências ele é argumentativo também. O próximo pergunta aqui, meio que fala sobre gráficos de ciência e dados. Se vocês lembram da matéria, existe uma série de plots que a gente pode fazer, em particular na aula de estatística, que é o box plot e a CDF. O problema é que todo gráfico agregado, tipo a CDF, lembrando que a CDF a gente mensura qual é a fração de elementos abaixo de um valor, 60% das músicas tem menos do que 4 minutos, isso oculta alguma informação, entende? Se eu tiver 2 picos de duração, músicas muito curtas e músicas muito longas, a CDF vai ocultar a informação. O boxplot também oculta isso, porque o boxplot, no fim das contas, resume quartis. Mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. 50% abaixo disso, 25% abaixo disso, 75% abaixo desse aqui, né? Qualquer agregação de dados mente um pouco. A gente nem sempre pode fazer olhar para os dados como um todo. Então, você tem que escolher o gráfico que responde à sua dúvida da forma correta. Eu quero só comparar quartis entre grupos, um box plot é o suficiente. Eu quero ter uma noção da distribuição como um todo, uma CDF é o suficiente. Eu quero saber se tem vários picos nos meus dados, ou vários, por exemplo, sobe e desce, um histograma vai ser melhor, né? Às vezes, mostrar os 3 é uma boa ideia, mas escolha o gráfico que responde à sua dúvida. Ah, será que tem músicas de metal mais longas e o outro plug de pop mais curto? Vai aparecer 2 picozinhos, né? Isso acontece comum em algumas bases de dados. Será que tem matérias mais fáceis, mais difíceis? Nota de aluno é bimodal, pelo menos fora do web. Né? Geralmente, você tem a nota de aluno um grupo embaixo e um grupo em cima. Né? Isso não acontece na nossa CDF. Então, a mensagem aqui é que gráficos têm que ser escolhidos para contar a história correta. Né? Uma outra dúvida que tiveram, né, é tipo assim, como é que eu pego um gráfico desse? Isso foi hoje de manhã, né? Como é que eu pego um gráfico desse, como esse aqui, e tiro a média, a mediana, os quartis, etc. Né? Para você tirar a mediana, por exemplo, você constrói essa CDF na mão. Como é que eu construo essa CDF na mão? Eu olho para esse gráfico aqui e eu vejo que 30 pessoas têm abaixo de 0. 30 pessoas não levantaram peso nenhum dia na semana passada, que eu acho chique. Eu olho para um e vejo que é 10 pessoas. 40 pessoas, 30 mais 40, foi menor ou igual a 1. Nota que eu não fui exato, aqui é um pouco mais de 30, aqui é um pouco menos de 10. 10 foi igual, né? 40 menor ou igual a 1. Aqui mais 10. 30 mais 10, 40, mais 10, 50. 50 foi menor ou igual a 2. Ao fazer isso, o gráfico fica cumulativo. E ao fazer isso, eu vou ter uma CDF, como eu tenho aqui. Onde é que está a mediana? Onde está o ponto médio no eixo Y. Onde é que está o quartil? Onde está um quarto no eixo Y. É uma forma de tirar estatísticas com base nesses gráficos. Quais tem 2 modas? Esse aqui tem 2 modas, ou talvez 3 modas, mas 2. Não exatas, assim, tem uma moda. Né? Box plot, mediana, média. A média é um pouco mais difícil, né? Mas a média você pode fazer. A média aqui seria mais ou menos 1,7, aqui seria mais ou menos 80. Você pode somar os valores, né? E pegar assim, eu tenho. Não vou ter a média aqui. Agora até eu me confundi. Tipo. 30 vezes 0, mais 10 vezes 1, mais 2, e tirar a média ponderada deles, né? Seria como você tirar a média dos seus valores, né? Então, assim, tantos por cento nesse grupo, naquele grupo, naquele grupo, naquele grupo, dividir pelo total, eu tenho a minha média
desses dados. Obviamente, num artigo científico, gente, num relatório, vocês podem usar o código para tirar essa média. Mas é bem interessante saber ler gráficos, né? Para não ser enganado por um gráfico. Saber assim, a estatística está mais ou menos aqui, ou a tendência está para esse lado, ou para o outro lado. Uma pergunta como essa ensina a fazer isso. Perguntaram hoje à tarde, eu vou fazer para vocês mais coisas de gráficos e de plots, né? Então vão ser lançados ainda essa semana, para vocês submeterem mais tarefas e, bom, conseguirem mais notas na matéria. Não se preocupem tanto, gente, com esse atraso não, porque isso eu corrijo no que os caras, assim, a educação automática, eu falo, vamos tentar aprender a matéria, estou mais preocupado com isso, vocês tenham uma boa experiência em ICD. E por fim, não sou mais esquece que eu já tá, então estou indo muito rápido, peço desculpas. Eu pergunto se vocês têm alguma pergunta de código. Por exemplo, se eu desse essa tarefa para vocês, vocês saberiam tirar um histograma da idade dos jogadores? Todo mundo sabe fazer isso? Como é que vocês fariam essa A aqui? É um histograma de idade. O menino, o colega perguntou no chat o que retorna o PDF, o que o PDF retorna. PDF é a derivada da CDF, né? PDF é tipo assim, se eu pegar a distribuição normal, é porque isso aí vem mais isso aqui é a PDF normal, que é a função de densidade de probabilidade. Entendeu? Então, a função de densidade de probabilidade normal é isso aqui. Então, isso aqui eu tenho a normal, por exemplo, e uma função de densidade por um valor real não faz sentido, né? Se o eixo x é real, o domínio é real, a chance de qualquer número é zero. Tem que existir infinitos números. Mas a chance de uma área, qual é a chance que é entre 0 e 1? Entendeu? Isso aqui deve ser uns 90 e poucos por cento, que é o tamanho dessa área aqui. A CDF já tira essa cumulativa, ou essa área, para todos os intervalos, que está aqui está tirando a cumulativa do domínio inteiro. Então, aqui eu tenho a CDF, da minha distribuição. A CDF fala qual é a chance de ser menor ou igual a 60. Então, 60% dos valores estão menores ou igual a zero. 40% dos valores estão um pouco antes de zero para a linha azulzinha aqui, né? 20% dos valores estão menor ou igual a 3.1, 3.2 para a linha verde. A PDF não fala isso. A PDF fala o quê? Aqui é a densidade. Quantos valores estão entre 0 e 1? Eu tenho que integrar entre 0 e 1. Está claro, Henrique? A diferença? Um é densidade, outro é cumulativo. Mas os dois, se eu derivo um, eu chego no outro, se eu integro um, eu chego no outro. Os dois são equivalentes. Ou as duas são equivalentes. Henrique? Sim? Não? Talvez? Pode dizer não. Pode dizer sim. Ok. Então, gosto muito de tudo. Imagina o seguinte, CDF eu acho mais fácil de ler. Porque CDF, eu consigo bater o olho e falar assim, olha, aqui eu tenho uma CDF, e eu penso, quantas músicas tem menos do que 6 minutos? 6, mais ou menos o quê? Uns 92%, 90%, não sei exato, mas 90 e algo por cento. Quantas músicas tem entre 2 e 4 minutos? Aqui é perto de 0, 4 é 0,18, né? Ou 0,21, sei lá, vai ter um pouquinho mais assim, né? Então, isso menos isso tem entre 2 e 4. Eu consigo ver o menor e consigo ver o intervalo também, reduzindo um do outro. Porque se eu jogo esse para fora e esse para fora, fica só a área que está aqui embaixo. Essa é a mesma dúvida da PDF. Então, eu gosto de CDF, embora muita gente não goste. Histograma é o mais simples, por um lado, mas histograma é ruim de tirar estatística, né? Como é que eu tirei estatística na questão anterior? Eu tive que montar a CDF na mão. Você vê que é chato? Entendeu? Aqui eu tenho a mediana logo de cara, aqui eu tenho os quartis logo de cara. Né? Então, embora o histograma é fácil visualmente, qual é a mediana desse histograma? Não é fácil tirar, não é trivial tirar. Tá claro? Ok. Como é que vocês como vocês pegariam esses basados aqui e tirariam um histograma da Last Force? Alguém? Que é a pergunta lá da lista.
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Empolgação, gente. Ninguém. Tem que plotar o histograma também? Tem, né? Plotar o Instagram, só isso. Qual é a chamada? Provavelmente você tem que fazer uma chamada para pegar todas as. No caso, a variável é a idade, né? Não, eu quero essa last pause não, aqui, big pause. é outro. Qual dessa duas? Tá na tela, né? Ah, tá. Não, mas é o mesmo problema, né? Eu só fiz pegar outro base de dados. Tem que selecionar um dado e pelo que eu lembro, o Matplotlib ele tem uma função pronta para fazer isso, né? Que aí agrega em faixas. Como é que eu pego o dado? Como é que eu pego a coluna? Entre colchetes o nome da coluna. Certo? Peguei a coluna e agora? Inicializo o Matplotlib, tá ali embaixo, né? Eu perdi. Agora eu quero plotar isso, né? Como é que eu ploto o Instagram disso aqui? Aí é um matplot.hist. Só Aí isso. todos os parâmetros não. Mas aí não importa. Só quero assim. Aí você lê a API. Só para saber se está de boa com as chamadas, né? Tá. Quais são as outras dúvidas que a gente tem aqui? Como é que eu pego uma média com base em algum atributo? Então, vamos pegar aqui nosso histograma novamente, nosso diagrama novamente. Como é que eu pego a média de duração das músicas de Taylor Swift? Uma pergunta mais difícil. Faz um group by delas e depois dá um sum? Não, eu quero a média só Taylor Swift. Um sum não, um mem. Não, mas eu não quero o group by vai tirar a média de tudo. Eu quero só Taylor Swift. Tem uma parada para filtrar lá, que é meio que você passa entre. No colchete você passa a expressão que você quer, só que eu não lembro muito bem a sintaxe. Aí parece que dá para você filtrar pela expressão. Aí, Você pode fazer um booleano, não? Isso. Isso. Aqui eu botei as linhas de Taylor Swift, certo? E eu pego bacana. elas no meu data frame. Só tem 3. E aqui eu posso tirar agora a média da duração, né? Não tem duration. Não tem duration, não. A duration é assim? Isso, em milissegundos. Então tá aqui a média em milissegundos. Né? Tá. Como é que eu tiro a média de todos os artistas de uma vez só? Tira o filtro de Taylor Swift. Não, se eu fizer isso, eu vou tirar a média de todas as músicas. Eu quero separado por artista. Por artista, aí vai ter que usar o group by. Group by artista, né? Uhum. A verdade, porque eu tinha falado errado. Jesus! Bom, tá aqui a média. Agrupa os artistas, tira a média, escolha a coluna duração. Eu pego todos os dados, né? Eu não quero todos os dados, né? Eu quero só a posição, né? Eu posso até, se eu quiser, ordenar os valores e ver quem, em média, Bruno Mars fica na posição 1. Agora, o que, é que pode ser errado em olhar quem, em média, Bruno Mars fica na posição 1? Você quer dizer que ele é muito bom? Essa posição é numa espécie de ranking dos ranking, artistas. Isso, também. Vou pegar o ranking mesmo. Né? Se Bruno Mars só tem uma música, que foi um hit, né? Ele pode ser visto como muito bom, porque a média é uma média de um valor, né? Sim. Então, tome cuidado com essa aqui, ó. Jay-Z mais Alicia Keys
Em ranking, que é um ranking melhor, acho que aqui é o maior ranking, aqui é o pior, aqui é o ranking médio. Em ranking, sempre está na posição 1. Só que eles têm uma música em conjunto. Né? Não quer dizer que esse par vai ser sempre bom. Então, você pode ver também o count, que é quantas vezes aparece. Jay-Z aparece só uma vez, entendeu? A diferença? Enquanto essa galera aqui aparece 206 vezes. E aparece 206 vezes em média. Vai, claro, se vira nos 30. 206 vezes em média. Na posição 67. São muito frequentes na Billboard, mas não tão populares. Obviamente é mais difícil, porque eu não estou explicando que são os pontos. Né? Isso aqui é o ranking da Billboard. O que eu quero mostrar, assim, Pandas é muito poderoso. E cada chamada dessa retorna um data frame. Isso aqui é um novo data frame que eu posso tirar uma nova coluna, que é, que é o ranking, entendeu? Que vai me retornar agora uma série que é indexada também por artistas, que eu posso pegar um artista em particular. Então, é basicamente encadear chamadas de um banco de dados. Group by, tirar média, escolher tal resposta e tal resposta. Com o tempo, vocês se acostumam com isso. Às vezes, no código, eu gosto de organizar de uma forma assim, né? Que fica mais claro, né? É que eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Mas cada retorno é um novo data frame ou uma nova série que eu posso indexar. Então, isso que torna Pandas tão poderoso. É muito fácil sumarizar e tirar estatísticas de dados. Ordenagem de abril, que é o sort values. Como é que eu pego as músicas com mais de 10 minutos? Vocês fariam isso? Como é que eu pego as músicas que apareceram pelo menos na posição 40? Fica mais fácil. Então, eu já fico pode pelo menos 40. Vocês poderiam fazer isso? Passa um filtro igual você fez com a Taylor Swift, só que aí na condicional você... Assim. Isso, aí usa isso como índice. E aí pega a coisa. Então é isso, gente. Assim, então, nas próximas listas, vocês vão ter mais chance de praticar isso. E vão praticando e brincando, né? Porque o projeto é basicamente esse tipo de chamada. E mais preocupado eu estou com você fazer uma boa análise de dados. Né? Então, assim, se alguém tiver nenhuma dúvida, eu tenho só isso por hoje. Né? Já deu uns 50 minutos aqui, né? O Ed falou junto com o Grupo By, já fizemos o Grupo By antes. Então, dúvidas? Alguma coisa? A ordem que você, naquela chamada que você tinha feito, aquela chamada longa que você tinha feito antes, a ordem que a gente coloca vai altera o meu data frame, a ordem que a gente coloca as funções. A ordem que você coloca. Igual você tinha feito lá, aí você fez um main, depois você fez uma outra, selecionou uma coluna, depois você fez um sort, depois você fez uma coisa. Se alterar essa ordem. Muda, né? Porque se eu fizer aqui um group by artist .min, claro que vai mudar, né? Se eu pegar .group by artist índice weeks, não vai dar certo, porque eu não tenho ainda um data frame. Não, deu certo. Jesus. Olha só. Isso é novo, né? Bom, parece que não muda tanto, não, né? Se eu fizer um sort velho, já faz, aí não vai dar certo, porque eu não tenho o que ordenar. Entendeu agora a ideia? Não faz sentido ordenar antes de agregar alguma coisa. Mas ele conseguiu escolher. Nunca tinha feito antes, mas funciona. Tipo, escolhe e depois agrega, né? Isso é novidade também. Geralmente eu agregava para dentro do frame e depois escolhia. Mas funciona. Talvez o truque, assim, eu estou realmente pensando isso agora na minha cabeça, é
pensar se faz sentido, né? O grupo by já separou. Então, eu já posso selecionar coisas. Né? Então, quando eu selecionar, por exemplo, o ranking, eu não vou ter ainda um valor, que eu não agreguei. E agora é que eu agrego. Entendeu? Eu já filtrei o que eu quero agregar, mas não agreguei. Tá claro? Entendi. Mais dúvidas? Tá bom, gente. Então é isso. Então, eu vou falar com o grupo 15 agora. Vou fechar aqui a reunião para a gravação. Vou postar online mais... Obrigado, viu? Mais tarde. Nada.